Jó, capítulo número 22, verso número 28. Jó fica antes de Salmo, fica quase lá no meio da Bíblia. Todo mundo achou? Jó, capítulo 22, verso número 28. Quem achou diz amém. Quem não achou, fala, me espera. Amém. Tem irmão que está precisando de espera. A gente espera, não tem problema. É bom dar tempo de abrir meu caderninho, porque na sexta-feira teve algumas notas que a Anne falou que me chamou muita atenção e eu quero só fazer uma pincelada. Jó, capítulo 22, verso de número 28. Agora todo mundo pode dizer amém? Amém. Diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Amém. Senhor Jesus, a tua palavra é viva, é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, Senhor Jesus. Ela, Senhor Jesus, discerne tudo que há nos nossos pensamentos, nos nossos corações, Senhor. Deus, ela é suficiente, Senhor. A tua palavra corrige, a tua palavra exorta, a tua palavra transforma, Pai. Ela é vida, ela é a verdadeira vida, a vida em abundância para nós, Senhor. É o nosso alimento diário, Senhor. É o que nos traz força, Senhor, para resistir o dia mal. É aquilo que nos capacita, Senhor Jesus, para toda e qualquer adversidade. E é aquilo, Senhor Jesus, que alegra o nosso coração, Pai. Deus, fica à vontade no nosso meio, continue falando, Senhor, como o Senhor tem falado desde da intercessão antes do culto começar, desde, Senhor Jesus, da oração inicial, dos louvores. Continue falando, Senhor Jesus. Eu me coloco à tua disposição, Senhor, e que o Senhor cresça, Pai. Que não sejam as minhas palavras, Pai, mas que sejam as tuas palavras agora, Pai. Continua no controle, Senhor Jesus. Nós estamos aqui para te ouvir aquilo que nós precisamos e não o que queremos ouvir, Senhor. Fica à vontade, Pai. Usa a minha vida como o Senhor bem quiser, em nome de Jesus. Pode se assentar. Amados, é interessante como que o Espírito de Deus ele vai falando coisas, ele vai amarrando as palavras, ele vai amarrando, é meio forte falar, né? Porque por causa do evangeliquez, o negócio de estar amarrado é meio pejorativo. Mas ele vai costurando tudo assim de uma maneira tão interessante. Na segunda-feira, no domingo à tarde, aliás, depois que nós saímos do culto aqui, nós tivemos uma comunhão com o pastor Hudson e tal, e Deus começou a falar no meu coração sobre determinação. E é interessante que logo na semana a Anne ligou para a Carol e conversaram e falaram mais ou menos sobre o mesmo tema. E na sexta-feira a Anne falou sobre decisões, sobre determinação. E aí eu anotei algumas coisas que foi bem interessante que ela falou. Ela começou com Ezequiel, no capítulo 2, onde Deus fala com Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo. Ou seja, levanta. Está caído, está borocochô? Levanta, sacode a poeira, fica de pé e eu vou falar com você. Ou seja, tome uma decisão, né? Porque é difícil Deus falar com você. Eu estou lendo tudo que eu anotei, tá? Foi pregação dela, Deus inspirou a vida dela. E é difícil Deus falar conosco sem nós estarmos posicionados. Prostrados, fica difícil ouvir a voz de Deus. Jesus somente concretiza algo em nossas vidas quando tomamos uma atitude. Eu coloquei atitude bem maiúscula aqui. E posicionamento pode mudar o curso da sua história. E ela terminou com Isaías 45:17. Vocês não serão confundidos ou envergonhados. Só uma pincelada rápida. Depois, se você quiser, você assiste a palavra dela. Nós temos ela quase que inteira. Faltou os 5 últimos minutos, né? Mas nós temos ela quase inteira. A gente vai colocar no YouTube. A gente vai colocar no YouTube para abençoar mais vidas. Foi uma palavra muito forte, muito poderosa. E Deus continuou falando comigo sobre determinação. E nesse versículo de Jó, eu aprendo 3 princípios. Porque se nós formos ler todo o contexto desse capítulo, vocês conhecem a história de Jó. Jó era um homem temente a Deus, era justo, reto, se desviava do mal. E sobreveio mal sobre a vida de Jó, sobreveio provas, sobrevieram tentações, provações, desastres. Jó perdeu tudo que tinha. Veio muita coisa na vida de Jó. E aí vieram os amigos da onça para poder dar uns conselhos para Jó. Jó, você tem pecado, se arrepende, Jó, é porque você blasfemou, Jó isso, Jó aquilo. Começaram a contar alguns defeitos. Mas esse conselho de Elifaz foi muito inspirado por Deus. Depois Deus dá uma cajadada nos amigos. Fala: vocês estavam acusando Jó injustamente. Eu quero que vocês levem sacrifício para que Jó ore por vocês. Você vê, Jó todo capenga lá, todo detonado, ainda Deus pediu para ele orar pelos amigos.
Mas esse conselho me mostrou 3 coisas que nós temos que ter. A primeira, determine algo para a tua vida. Determinando tu algum negócio. Determine algo para a tua vida. Segundo, ser-te firme, ou seja, seja firme nessa decisão que você tomou. E terceiro, uma promessa de Deus: a luz brilhará em teus caminhos. Porque ele diz em Salmo 105: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Deus será a luz. Então vamos entender esse passo a passo desse versículo aqui. Eu não curto muito fazer essas coisas não, mas eu procurei determinação no dicionário. Determinação é um substantivo feminino, ação de determinar, demarcação, definição, indicação ou explicação, resolução, decisão, precisão, ordem. Aí é interessante: coragem e a franqueza. Essas são algumas das definições de determinação. E o que é decidir algo para a sua vida? Decidir firmemente, decidir com firmeza, com convicção. Mas aí você fala: não, nós decidimos umas coisas hoje, amanhã nós mudamos de ideia. Deixa eu te falar uma coisa: existem decisões nas nossas vidas, assuntos que são periféricos, e existem assuntos que são estruturais. Deixa eu te explicar. Assuntos periféricos são opiniões, são aqueles assuntos que nós mudamos. Opinião, todo mundo muda de opinião de vez em quando. Gosto de um terno mais folgado. Não, eu gosto de um terno agora mais apertado. Não, eu gosto de correr. Não, agora eu não gosto mais de correr. Periférico, são coisas que nós mudamos. Eu quero a minha cozinha azul. Não, agora eu quero a minha cozinha verde. A mobília da sua casa. São assuntos periféricos. São assuntos que mudam. Tem tudo que é periferia, pode mudar, não tem problema. Eu já mudei de opinião diversas vezes sobre assuntos periféricos, sobre coisas que eu tinha aprendido de uma maneira, mas quando eu vi que não era bem assim, eu falei: peraí, deixa eu voltar atrás e rever alguns conceitos. Assuntos estruturais são aqueles que estão ligados ao caráter, são aqueles que estão ligados a realmente quem você é, a sua pessoa. Na engenharia civil, você já viu algum engenheiro, depois de um prédio pronto, ele mexer na estrutura do prédio? Eu lembro que estava conversando com um amigo lá em São Paulo, o marido da prima da Carol, e ele falando que ele queria colocar um ar-condicionado no apartamento dele e tal, e o síndico vetou, porque ele tinha que fazer um buraco, ele queria fazer um buraco na parede para poder colocar o ar-condicionado. E o síndico vetou e falou: se eu deixar, o engenheiro me falou isso, o síndico foi consultar o engenheiro que conhecia a planta do prédio. Aí o síndico falou: o engenheiro me disse que se eu deixar todo mundo botar um ar-condicionado aqui, vai comprometer a estrutura do prédio, ou seja, a segurança de todos vai ser comprometida. Você imagina se todo mundo faz um buraco, a parede não vai ter a mesma força, a parede não vai conseguir segurar. O que você faz? Você coloca então braçadeiras e faz algum recorte na sua janela ou algo do gênero, mas não faça um buraco tão grande na parede, porque comprometeria a estrutura. Alguns prédios são condenados porque abalou a estrutura, mexeu, comprometeu a estrutura. Então o prédio está condenado. Aí eles ainda tentam construir um complexo aleatório, um complexo auxiliar, para tentar dar uma força, reforçar a estrutura, mas são paliativos, não funciona muito. É a última das últimas ocasiões que eles usam. Então assuntos estruturais não se mudam. Então nós devemos decidir firmemente. A pessoa que decide firmemente, ela decide com convicção. Ela é convicta naquilo que ela decide. A pessoa decidida, primeiro, ela é obediente. Característica de uma pessoa decidida: ela é obediente. Está escrito lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Qual foi a resposta de Samuel para o rei Saul? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Ou seja, a pessoa que é decidida, ela decide firmemente em seu coração obedecer a Deus. E ela é obediente em todas as circunstâncias. Ela é obediente
totalmente independente se isso vai lhe trazer ganho ou se isso vai lhe trazer perda. Ela é obediente. Segundo, a pessoa decidida, ela toma decisões. Decisões, primeiro, baseadas em princípios de Deus. E segundo, com inteligência. Também não adianta você tomar decisão sem pensar. Não é? Você vai, um pai de família, por exemplo, vai tomar alguma decisão que compromete sua esposa, seus filhos, sem antes pensar? Vai ver. Você vai pensar umas 10 vezes, né? Você vai analisar todos os casos. Primeiro você vai procurar os princípios de Deus, vai procurar ouvir o que Deus está falando. Depois Deus deu um norte. Deus falou, olha, a direção é essa. Você vai pensar com toda a sua inteligência. Bom, a direção de Deus é essa. O que eu faço? Como que eu vou chegar? Como que você vai usar esse 5,3 kg que Deus te deu? Essa massa que tem na sua cabeça, você vai usar ela. Vai tomar decisões com inteligência. Não tome decisões baseadas nos achismos, nem tome decisões baseadas nas emoções. Sabe por quê? Porque o coração do homem, a Bíblia diz, é enganoso, traiçoeiro. Se você tomar decisões baseadas nas suas emoções, em 90% dos casos você vai quebrar a cara. Essa frase foi divisor de águas na minha vida. Esteja a sua posição acima do seu coração. Tome decisões seguindo a palavra de Deus e seja inteligente para seguir esse caminho, para tomar essa decisão acima dos desejos do seu coração. Porque muitas vezes o nosso coração quer uma coisa, mas a vontade de Deus quer outra. Não pense que a vontade de Deus vai sempre bater com a vontade do seu coração. Uma hora vai dar conflito. Uma hora vai vir ao encontro. A vontade de Deus vem ao encontro da sua. E aí? Não é ao encontro, vem de encontro, que é sinal de combate. Né? Porque ao encontro é sinal de andar junto, de apoio. Vem de encontro mesmo, vem na linha. Você está vindo na direção de Deus em outro para trombar de frente. Ela vem com tudo. Não tome decisões baseadas nos achismos. Seja inteligente. Deus te deu inteligência. E Deus te deu direções, princípios. Terceira característica de uma pessoa decidida. Ela tem convicção sobre o que ela quer e onde ela quer chegar. Característica de uma pessoa decidida. Quer saber se uma pessoa ainda não está totalmente firmada? Pergunte, quais são os seus projetos a longo prazo? Como você se vê daqui a 5 ou 10 anos? Você vai ver ela gaguejar de tudo quanto é jeito, se ela não for uma pessoa decidida. Porque a pessoa que não é decidida, ela não tem projetos. Ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe onde ela vai chegar. Ela é meio levada pelo vento, sabe? Hoje eu quero ser um engenheiro civil. Amanhã eu quero ser um engenheiro ambiental. Amanhã eu quero ser um vendedor de padaria. Amanhã eu quero vender lá na Zara Home. Amanhã eu quero ficar sem churrasco, fazer nada. Ele não sabe para onde vai, ele não toma, ele não tem isso claro na mente dele. E ele nem sabe para onde ele vai. Ele não sabe onde ele quer chegar. E o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses que é uma pessoa decidida. Ele fala, olha, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo em direção ao alvo. Prossigo em direção ao meu alvo. O meu alvo está lá na frente. O meu alvo está ali, então eu vou caminhar para lá. Eu vou naquela direção, porque é ali que está o meu objetivo. O apóstolo Paulo nos ensina. E ele ainda fala, eu vou prosseguir pelo alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Ou seja, tudo que eu estou fazendo aqui para Deus, eu estou sofrendo, eu estou sendo apedrejado, estou sendo contrariado, todo mundo está me perseguindo, mas o meu alvo está ali na frente. Há um prêmio para mim, e é ali que eu quero chegar. E você acha que isso só existia para a vida do apóstolo Paulo? Você acha que para a sua vida não existe um alvo, não existe um prêmio, não existe um objetivo? Existe. Deus ele não faz nada aleatoriamente, ele faz tudo com propósito. A sua vida existe um propósito. Quarta característica de uma pessoa que é decidida.
parecida com a terceira, ela tem propósitos e objetivos. E isso é bem claro na mente dela. Ela sabe, tudo é muito claro. Ela sabe onde ela quer chegar, ela sabe onde vai, ela tem um propósito de vida. Eu tenho que fazer tal e tal coisa porque eu quero chegar em tal e tal lugar. No carro, nós conversávamos com o Pedro, eu gosto de dar umas viajadas no maionese com ele, sobre candidatos e tal. Eu falei, Pedro, por que você não vira presidente do Brasil? Ele gostou da ideia, né, Pedro? Então, em 2038, eu vou estar me candidatando a presidente do Brasil e eu posso ganhar. São 6 eleições, né? São 6 eleições, são 24 anos à frente. É um projeto de 24 anos. Pô, o cara vai estar na idade presidenciável. Mas aí o que ele tem que fazer? A gente já começou a viajar. O que ele tem que fazer? Se filiar a um partido, depois começar a fazer coligações, apoiar algumas candidaturas. Cria um perfil no Facebook, no Twitter, nas redes, use as redes para poder divulgar o nome. Começa a participar de projetos, começa a lançar campanhas, ONGs, algo que tire a atenção. E a gente começou a viajar. E a Paty entrou na onda dela, dessa viagem, e falou, eu, ministra do Supremo. Eu amei, vamos traçando. Nessas viagens que as coisas acontecem. É nessas ideias malucas que às vezes Deus acredita. Se você acreditar em seu coração e assentar, e Deus disser, não, eu assino embaixo desse projeto, pode parecer maluco, mas vai em frente. Seja decidido. As ideias são malucas, apresente-as a Deus. Se Deus assinou embaixo e deu o aval, meu filho, você tem o melhor alvará do mundo. Se Deus assinou embaixo, trabalha, você já tem o alvará de liberação. E a gente começou a viajar nisso e foi interessante. É uma viagem? Mas se ele botar isso no coração e Deus disser, eu acredito nisso, pode ser, eu vou assinar essa bandeira aí. Pode acontecer. Se Deus assinar isso, pode acontecer, porque não duvide nada. Quem poderia acreditar que um rapazinho que cuidava de ovelha iria se tornar um dos maiores reis de Israel? Quem poderia acreditar que um rapazinho que foi levar marmita para os irmãos, vendo um gigante durante 40 dias, estava assustando um exército inteiro? Quem podia imaginar que aquele rapazinho ia descer ali e ia detonar o gigante? Quem poderia imaginar? Ninguém. Se a gente fosse olhar com a inteligência humana, era Golias mastigaria Davi e ia palitar os dentes com os ossinhos da canela de Davi. Mas Deus acreditou na vontade de Davi. Davi falou, essa é uma oportunidade que eu preciso. E eu vou seguir, porque ele não está me afrontando, nem está afrontando um exército. Ele está afrontando Deus vivo. E é no nome desse Deus que eu vou, então eu vou vencer. Ele foi convicto. Em momento algum, na cabeça de Davi, existia possibilidade que ele iria perder para Golias. Em momento algum. Tanto que o pessoal até queria botar armadura nele e tal. Ele falou, não consigo nem mexer com esse negócio, tá difícil. Não, para ganhar daquele rapazinho ali, eu só preciso de umas pedrinhas. E foi convicto. Sabe por quê? Que nós temos que ter essa visão clara. Porque quem não planeja, existe um ditado aí no mundo, que quem não planeja, já planejou o próprio fracasso. Se você não tem planos, o plano do teu fracasso já está feito. Plano é algo importantíssimo. Descubra qual é o propósito de Deus para a tua vida. E existem alguns conselhos para isso. Alguns psicólogos falam que você procure aquilo que você mais tem raiva. Talvez é uma pista para qual é o teu propósito. Tem raiva de algum problema, de alguma situação? Então talvez você foi designado para mudar essa situação. É uma pista. E aí você tenha isso na sua mente, bem claro. Se veja no lugar aonde você planejou chegar. Você já se viu, Pedro, com a faixão? Não. Você já se viu lá? Tá aqui. É impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Se Deus assinar nesse plano, se veja lá. Se veja lá. Pode parecer loucura, mas eu sempre me via pregando. Aceitei Jesus, comecei a ver alguns pregadores aí, eu falava, cara, eu quero chegar ali.
Não é não, André? A gente já se via pregando em vários congressos, em vários lugares, sem ter uma visão de onde você quer chegar. Se veja no propósito de Deus para a sua vida. Se veja, decidiu algo para a sua vida, decidiu, esse é o caminho que eu quero trilhar. Se veja trilhando esse caminho, use a sua imaginação. Seja fantástico mundo de Bob mesmo. Já viu aquele desenho, Fantástico Mundo de Bob? Que o menino, você fala, põe as suas barbas de molho. Pôr as barbas de molho. Aí imagina já um cara com uma bacia, as barbas dentro da água. Porque tudo que fala, ele imagina. Imagine então você, no seu propósito. Tenha isso na sua mente. Sabe por que isso vai te fazer chegar ao próximo passo? Vai te fazer ser firme. Sabe por que Jesus foi até o final? Porque ele tinha bem claro na mente dele qual seria a missão e o que aconteceria após essa missão e qual é o propósito da vida dele. Qual seria o propósito dele vir aqui? O que aconteceria? Ele tinha isso muito bem claro na mente dele. Tudo isso era claro na mente de Jesus, por isso ele foi até o fim. O apóstolo Paulo tinha alguns planos. Eu quero chegar até Roma. Nós vimos em uma pregação aqui do pastor Edinho. Ele tinha uns planos, ele se via lá em Roma. Então isso ajudou ele a chegar. Claro que não foi da maneira como ele não chegou da maneira como ele queria chegar. Mas chegou lá em Roma. E ele se via pregando para a autoridade, para César. E ele foi pregar para César. Ele foi se defender perante César. Porque ele se viu, ele enxergou aonde ele queria chegar. Então, uma pessoa determinada, ela se torna uma pessoa firme. E a pessoa firme, ela não se deixa contaminar. Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse se não contaminar. Daniel se manteve firme na decisão. Ele decidiu, essa comida aqui é consagrada a outros ídolos, é consagrada a outros deuses. Eu não quero me contaminar com essa comida. Então ele decidiu, não vou me contaminar. Ele não se deixou, ele se manteve firme em não se contaminar. E aí você me pergunta, mas o que pode nos contaminar? E eu te respondo com dois textos bíblicos. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Sabe o que te contamina? Aquilo que te domina e aquilo que não edifica. É isso que te contamina. Tudo aquilo que você vê, tudo que você visualizar, que vai te contaminar e que não edifica e que vai te dominar, isso pode te contaminar. Quer um exemplo? Internet é uma bênção, mas isso pode te dominar. Você pode se tornar escravo dela. Rede social é uma bênção para você achar amigos, mas você pode se dominar por ela. Você tem que tomar cuidado, porque isso pode te dominar. Homens ou mulheres também, pornografia. Pornografia pode te dominar. E a Bíblia diz em 1 Pedro, daquele de quem você é vencido, dele você se torna servo. 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Se você se deixar vencer ou dominar por alguma coisa, você vai se tornar servo disso. Se deixou dominar pela comida, vai se tornar servo da comida. Se deixou dominar pela bebida, vai se tornar servo da bebida. Se deixou dominar pela pornografia, vai se tornar servo da pornografia. Se deixou dominar pelo pecado, vai se tornar servo do pecado. Isso te contamina. Isso é aqui. As coisas que podem nos contaminar são as que não edificam e nos dominam. Então, uma pessoa firme, ela não se deixa contaminar. A pessoa firme
ela jamais desiste. Aleluia. Ela é indesistível. Nem sei se existe essa palavra. Meus dicionários de plantão. É bom que eu gosto de ficar olhando pregando, olhando por dentro com a Patrícia. Nós vamos estar fazendo isso sempre. A pessoa que é firme, ela jamais desiste. Neemias. Neemias é um exemplo de firmeza, um exemplo de decisão. Você pode ler no capítulo 6, os versos de 1 a 4. Abre aí comigo. Agora tem problema, né? Neemias é difícil de achar, né? Neemias, capítulo 6. Está na Bíblia. Todo mundo achou? Neemias. Quem achou? Diz amém? Fala Crônicas, 1 Crônicas, Esdras. Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu havia edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam me fazer mal, e enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Neemias ouviu que Jerusalém estava assolada, destruída. Ele decidiu em seu coração, buscou direção de Deus, passou uns 5 meses orando, buscando estratégias, buscando e pedindo a Deus oportunidades para fazer algo. Deus deu a direção para ele, falou: Neemias, estou contigo, vou te ajudar, vou te dar a oportunidade que você precisa. O rei perguntou para ele: Neemias, por que você está triste? Ele falou: essa é a oportunidade. Deus, obrigado. Depois que o rei perguntou, ele falou: eu vou perguntar mais um pouco para Deus, como é que eu vou fazer? Passou mais outro tempo orando, respondeu ao rei, mas quando ele respondeu já tinha tudo traçado. Me dá as cartas de autorização, eu vou em tal lugar, vou erguer tal obra, eu vou fazer tal coisa e vou voltar em tal data. Que ele já deu todo o plano traçado. Quando ele começou a edificar os muros, quando ele começou a fazer essa grande obra, tentaram pará-lo e enviaram pessoas para chamá-lo. Não, vem cá, vamos bater um papo, vem congregar com a gente aqui, vamos se juntar. Ele falou: não, eu estou fazendo uma obra muito importante, eu não posso parar, porque ele decidiu isso firme no seu coração. Eu tenho prazo, eu tenho metas, eu não posso parar, vai me atrasar. Decidido, firme. Eu vou, se eu paro aqui, vai me atrasar, eu não posso parar, é uma grande obra. E aí ele respondeu, mandaram mais 4 vezes a mesma pergunta: vem, Neemias. E as 4 vezes ele respondeu da mesma maneira, ou seja, ele era firme na decisão dele. Seja firme na decisão que Deus te deu. Às vezes você pensa que o que Deus confia em você é algo pequeno. Não. Tira essa ideia da cabeça. O que Deus confiou é uma obra grande. Pode parecer pequeno aos seus olhos, mas é uma obra grande. Que seja sempre a sua resposta quando alguém tentar te parar ou falar: ah, mas isso não dá certo, isso é difícil, alguém já tentou, não vai dar certo. Você fala: não, é uma grande obra, porque Deus me falou que eu vou fazer e eu vou fazer. E eu tenho prazo, eu tenho meta, eu tenho estratégia, eu não posso sair dos meus planos. É difícil ser disciplinado? É difícil fazer com que algumas coisas virem hábitos? Porque a primeira coisa que aparece é alguém para te tirar do foco. E vai aparecer dentro da sua própria casa. Na minha apareceu. Quando eu decidi firme que queria servir a Deus, dentro de casa começou a perseguição. Dentro de casa começou a oposição. Ah, para você não tem jeito.
Você fez isso, aquilo outro, isso mais, isso aqui, para você não ter direito não. Isso aí é só fachada. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. Lembra que eu falei de algumas coisas que te trazem raiva, podem te ajudar a permanecer firme? Toda vez que eu penso em desistir, eu lembro dessa frase. A pessoa tentou me desmoralizar, mas cada vez me manda para frente. Às vezes quando eu penso em desistir, estou desanimado, eu lembro: vamos ver até quando isso vai durar. Você vai ver mesmo, vai morrer e vai ver se está durando. Quando eu casei foi do mesmo jeito. Casou? Vamos ver até quando que isso vai durar. Eles vão engolir cada palavrinha que eles falaram. Eles vão engolir. Eles querem ver quanto tempo vai durar? Eu falei: vive muito, tá? Quer ver quanto tempo vai durar? Viva muito, porque vai durar muito. Pega isso que estão te afrontando e faz isso uma motivação. Se você é movido por desafios, usa isso. Vai lá, Pedrão, fica dica. Se alguém te desafiar, alguém te contrariar, usa isso como motivação. Nem seja de birra, mais fácil. Uma hora vira água, uma hora entra no seu coração e você vai falar: no início foi por raiva, hoje é por amor a Deus. Mas use todas as estratégias, use a inteligência que Deus te deu. Trace um plano, trace algo, se veja, tenha ideias, tenha objetivos. Pode parecer difícil, mas tenha, sonhe. É a frase que o pastor Marcos Feliciano mais gosta de repetir e que tem toda a razão. Sonhe, porque você nunca irá além dos seus sonhos. Então sonhe alto. Você só vai até onde você sonhou. Então eu te dou um conselho: você quer chegar a lugares altos? Sonhe alto. Então, se você sonhar sonhos pequenos, você vai chegar em lugares pequenos. Ouse, não tenha medo, seja corajoso. Qual foi a resposta que Deus disse para Josué? Que ele ia enfrentar uma batalha muito grande. O povo que ele ia enfrentar era povo mais forte do que ele. E outra, eles iriam até as cidades. Uma coisa é você estar no teu lugar, onde você conhece todos os cantos de defesa, onde você conhece toda a área, toda a estratégia, onde você sabe: se eu me posicionar em tal lugar, o inimigo vier por ali, eu tenho tal e tal defesa. Normalmente, a pessoa que está em casa, ela tem muito mais chance de vencer o combate, porque ela tem a vantagem do terreno. Ela tem a vantagem. As táticas de guerra são estabelecidas assim: você conhece o terreno, e quem conhece melhor do que quem já mora. E outra, olha só os recursos de Josué. Pessoas que passaram 40 anos no deserto, sem estratégias de guerra. Eles não tiveram aulas de guerrilha, eles tiveram aulas de sobrevivência, aulas de como depender do Senhor, de como depender de Deus. Essas foram as aulas deles. E outra, dos que saíram de Israel, que estavam treinados, estavam qualificados, que saíram do Egito, perdão, que estavam treinados, qualificados, todos morreram no deserto. Quem estavam ali são as crianças, que o povo que blasfemava, que o povo que murmurava, falava: as nossas crianças vão morrer. Deus falou: não, as crianças que vocês falaram que vão morrer, vão entrar, vocês não. Então olha só os recursos de Josué. Normal que ele tenha medo. Vou invadir uma cidade, vou invadir cidades fortificadas, Deus. Deus, peraí, tem gigante, Deus tem muralhas, Deus, o pessoal lá já está preparado. E outra, se a gente invade um lugar e nós conseguimos vencer esse lugar, a fama vai espalhar, então as outras cidades vão se fortificar ainda mais. Deus, o negócio vai dar. O que Deus responde para Josué? Ser forte, ser corajoso, ser valente, porque eu sou contigo e serei por onde quer que fores. Deus não é para você? Você não anda com Deus? Você não serve a Deus? Você não ama a Deus? Deus é contigo, varão. Deus é com vocês, Deus é conosco. O plano, o propósito, o projeto que Ele colocou em nossos corações vai dar certo. Parece difícil, mas vai dar certo. Parece impossível, vai dar certo. Não aceite palavras de desânimo. Não aceite. Não aceite que ninguém venha tentar matar a sua fé, independente de quem seja.
Porque muitas vezes nós desanimamos algumas pessoas. O sonho é dele, não é meu. Ele está visualizando, eu não. É normal que eu tenha dúvidas. Quando Pedro falou um negócio de presidente, é normal. Eu falei, ele está viajando, mas vamos juntinho. Era sonho dele. Ele começou a se visualizar lá, eu só estava botando pilha. Eu falei, não, vamos cortar essa viagem aqui. Aí eu fiquei pensando, não, se eu corto essa viagem aqui, de direito que eu tenho que matar um sonho, vai que isso é uma inspiração. Né? E aí ele, presidente, eu ministro do Evangelho. Não que cargo de ministro seja, mas a vocação de Jesus é muito mais preciosa. Mas estamos juntos. É isso, não seja assassino de sonhos dos outros. O sonho dele, é ele que está se vendo. Seja responsável pelos teus sonhos. Existe aí nas redes sociais uma campanha, né? Vamos fazer uma campanha pela vida. Cada um cuide da sua. Não é? Cada um cuide do seu sonho. Porque Deus deu para você. E é normal que algumas pessoas desanimem. Eu lembro conversando com o meu pastor, nós conversando sobre o ministério, estávamos falando sobre as dificuldades da vida ministerial, algumas das dificuldades. E ele falou, olha, para mim, existem duas dificuldades. A primeira, viajar e deixar minha esposa e minhas filhas em casa. É uma grande dificuldade. A segunda maior dificuldade é que o ministério profético é um ministério solitário. E eu vou te dizer por quê. Você está fazendo coisas que Deus falou só com você e mostrou só para você. Difícil fazer com que as pessoas comprem o teu sonho, com que as pessoas vivam o teu sonho. Essa é a segunda maior dificuldade. E é verdade, o sonho Deus deu para você, a visão Deus deu para você. Quem tem que estar firme é você, quem tem que permanecer decidido é você, quem tem que não desistir é você, porque quem que vai chegar lá no lugar prometido? Você. Isso, não desista. E eu termino com a terceira etapa. E a luz brilhará em teus caminhos. Decidiu, permaneceu firme na sua decisão, então a luz brilhará em teus caminhos. Foi um texto que a Ana usou e eu quero usar o mesmo texto para fechar. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus que trabalha com objetivos. Deus que trabalha com propósito. Nós temos a mania de dizer, não, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma meia verdade. Esse versículo não para aí. Sabe por quê? Um exemplozinho bem simples, básico. O cara roubou um carro. Roubou um carro, foi pego pela polícia. Foi o quê? Preso. Não é? Roubou um carro, vai para a cadeia. Foi preso. Lá dentro, um abençoado que faz evangelismo deu uma Bíblia para esse cara. E ele começou a ler essa Bíblia. Ele foi condenado a cumprir 10 anos. E ele começou a ler essa Bíblia. Bom, tem 10 anos ali dentro, vamos ler essa Bíblia. E começou a ler, e aquilo despertou nele fé. E a fé despertou amor. E o amor despertou obediência. E ele se converte. E ele aceita Jesus. E ele se torna uma bênção. E ele ama a Deus. Na hora que ele aceita Jesus e que ele começa a amar a Deus e que se converte verdadeiramente, o delegado vira para ele e fala: você está livre, pode ir, você acabou de aceitar Jesus, você ama a Deus. É isso que acontece? O que acontece com ele? Ele é um convertido cristão preso. Vai estar lá na cadeia. Vai ser bênção porque ele vai começar a falar do amor de Jesus ali dentro. Mas ele continua preso. Ué, mas todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ele ama a Deus, ele tinha que sair de lá. Olha só como esse versículo solto poderia ser perigoso. Amam a
Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus. Você foi chamado por Deus para cumprir um propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para a realização desse propósito. E nós aprendemos com Pedro que o maior deles é a salvação, a vida eterna. Escolha de pé. E a luz brilhará em teus caminhos, se formos decididos. E a luz brilhará em nossos caminhos, se permanecermos firmes. Sabe por que, gente? Desistir é muito fácil. Sabe por que nem todo mundo consegue chegar nos seus objetivos? Porque é muito fácil desistir. É a primeira opção que vem na nossa mente e é a mais fácil de se tomar. Desistir. É difícil permanecer. É difícil ir até o fim. E é por isso que aqueles que permanecem e vão até o fim recebem a coroa da vitória. Recebem o prêmio. Quantos anos, André? 10 anos persistindo. Poderiam ser 20? Poderiam. Conheço um cara que passou 45 para esperar chegar no propósito de Deus para a vida dele. Caleb. 45 anos esperando. Conheço um outro que demorou uns 25 para receber uma promessa. Abraão. Da promessa do filho até o filho nascer, 25 anos. Mas permaneceu firme, não desistiu. Sabia que aquele que prometeu era fiel a cumprir. Da mesma maneira você e eu. Vamos permanecer firmes. Eu queria orar. Nem precisa sair do seu lugar, fica aí mesmo. Só coloca a mão no seu coração. Porque nós precisamos, como povo de Deus, aprendemos a sermos decididos, sabe? Nós temos que ser decididos. Temos que decidir aonde nós iremos chegar e permanecer firme para chegarmos lá. Desistir é fácil, por isso não opte pelo mais fácil. Não decida pelo mais fácil. Decida por ouvir a voz de Deus, buscar o propósito de Deus para a sua vida e permanecer firme até que Ele se cumpra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Continua trabalhando duro, continua dando o seu melhor, continua fazendo o melhor e vai se realizar. Senhor Jesus, eu creio, Deus, eu creio em Ti, como nós cantamos nessa manhã, Senhor. Eu creio firmemente em Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é a razão do meu viver, Senhor. É a razão do nosso existir, Senhor. E eis aqui, Senhor Jesus, filhos e filhas Teus, Senhor Jesus, que decidem algo nessa manhã, Senhor Jesus. Primeiramente, decidem fazer a diferença, Senhor. Assim como Daniel propôs em seu coração ser diferente em uma terra estranha. Ele decidiu no coração dele, Senhor Jesus, não se contaminar com os costumes daquela terra e dar o bom testemunho do Senhor, Pai. Ele decidiu, Senhor Jesus, permanecer firme em suas escolhas, Pai. Ele decidiu, Deus, queremos ser decididos assim como Daniel. Queremos ser decididos assim como Neemias, Pai, que decidiu fazer uma grande obra e foi até o fim, cumprindo os prazos, Senhor, fazendo planos e projetos, Senhor. Queremos, Deus, planejar, Senhor. Queremos, Deus, ter projetos, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, sonhar os Teus sonhos, Deus. Deus, nós temos que tomar decisões, Pai. Deus, eu não conheço o que cada um aqui tem passado, Senhor, mas eu sei que aqui tem pessoas que saindo daqui, Senhor, precisam tomar decisões importantíssimas, Pai. Existem pessoas que saindo daqui, Senhor Jesus, precisam tomar decisões muito importantes. Onde está em jogo, Senhor Jesus, o seu futuro? Onde está em jogo, Senhor Jesus, o bem-estar de sua família? Onde está em jogo, Senhor Jesus, sua carreira? Onde está em jogo, Senhor Jesus, um propósito de vida, Pai? Decisões importantíssimas, Pai, precisam ser tomadas aqui. Auxilia, Senhor Jesus, os meus irmãos nessas decisões, Pai,
dessas decisões importantes que eles devem tomar, e ajude-os a serem firmes, Pai, a serem firmes nessa decisão, a não desistir, Deus, a não desistir do primeiro obstáculo que vier, Senhor, a não desistir da primeira luta, Deus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Deus. Deus, quantas vezes eu pensei em desistir dessa grande obra que o Senhor me deu? Quantas vezes eu desanimei, Senhor? Me ajuda a não desistir, Senhor, desse chamado. Me ajuda, Senhor Jesus, a não desistir dessa missão. Me ajuda, Senhor Jesus, a trabalhar duro, a trabalhar firme, Senhor, a dar o melhor para Ti, Senhor. Ah, Deus, me ajuda, Senhor, a decidir amar mais, a decidir obedecer mais, a decidir buscar mais, a decidir trabalhar mais, Senhor. Senhor Jesus, enquanto o Senhor caminhou por essa terra, o Senhor trabalhou, Pai. O Senhor foi produtivo, Pai. Me ajuda a decidir ser produtivo, Deus. Porque o Senhor não chama, Senhor Jesus, preguiçosos. O Senhor não chama, Senhor Jesus, preguiçosos. O Senhor chama pessoas valorosas, Pai. O Senhor chama, Senhor Jesus, pessoas que têm desejo, Senhor Jesus, de alcançar lugares altos. O Senhor chama, Senhor Jesus, pessoas que querem ocupar posições de destaque, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, se existem ímpios conquistando lugares de destaque, Senhor, muito mais o Teu povo, Senhor, merece chegar nesses lugares. Ajuda-nos a decidir chegar nesses lugares e não desistir, Senhor. Deus, ajuda-nos a decidir, Senhor Jesus, viver o melhor dessa terra em Teu nome, Pai, para dar um bom testemunho do Senhor, ó Pai. A decidir, Senhor Jesus, não sermos alienados, ó Pai, porque o Teu povo não é burro. O Teu povo não é alienado, o Teu povo é inteligente. O Teu povo, Senhor Jesus, é um povo que busca informação, é um povo que busca sabedoria, Pai. E o princípio dela é o temor ao Senhor. Eleva o Teu povo, Senhor Jesus, a posições de destaque para a Tua glória, Senhor. Não para que sejamos soberbos, Pai, mas para a Tua glória, Senhor Jesus. Para chegarmos lá e dizermos quão grande é o Senhor que nos levou até lá, que nos sustentou até lá, que nos conduziu até lá. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a não desistir jamais, Senhor, porque desistir é muito fácil. É a opção mais fácil, Deus, e nós não desistiremos, prosseguiremos, Pai, em direção ao alvo. Sairemos daqui decididos, Pai, a conquistar. Sairemos daqui, Senhor, decididos a viver, Senhor Jesus, todas as Tuas promessas para nós. Nós viveremos cada uma delas, Pai, e saborearemos cada uma delas, Deus, com alegria, dando a Ti a honra, a glória, reconhecendo que tudo que somos vem de Ti. Ah, Deus, não nos deixe, Senhor, sermos preguiçosos. Levanta-nos, Pai. Levanta-nos, ó Deus, dá mais disposição para ler a Tua palavra, para estudar, para esmiuçar a Tua palavra, Deus. Como queremos, Deus, evangelizar o mundo se não conhecemos a Tua palavra, Pai? Como queremos ganhar o mundo se não conhecemos o Senhor intimamente, Deus? Se não pagamos um preço, Senhor Jesus, de abrir mão de algo que nos custa, Senhor Jesus, para buscar intimidade com o Senhor. E eu não falo de sacrifício de tolo, Senhor. Eu falo daquele verdadeiro sacrifício, Senhor Jesus, que nem é sacrifício, Pai, porque por amor vale fazer qualquer coisa por Ti, Senhor. Por amor, Senhor Jesus, nós fazemos por amor, porque somos salvos. Nós queremos buscar intimidade, porque somos salvos. Nós queremos anunciar o Teu Evangelho, porque somos salvos e perdoados. Nós queremos que muito mais pessoas sejam, Senhor, salvas e perdoadas, como nós somos, Senhor. Fazemos porque amamos, Deus, e isso não é sacrifício quando é feito com amor. Fazemos porque Te amamos, Deus. Que possamos decidir isso em nosso coração, Senhor, e
iremos decidir que sim, Pai. Decidiremos, Pai, em Te obedecer, em viver, Senhor Jesus. Viver, Pai, viver com excelência cada uma das Tuas promessas para nós. Ah, Jesus, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, Senhor. Assente em nosso coração, Senhor Jesus, as decisões, a firmeza, Senhor. Assente em nosso coração, Senhor. Deus, eu não quero viver uma vida sem propósito, eu não quero viver, Senhor Jesus, um dia por viver, Senhor. Eu quero que cada minuto da minha vida, Senhor, valha a pena, Pai. Que cada minuto da minha vida, Senhor, seja útil a Ti, Pai. Que cada minuto, Senhor, cada fôlego, cada energia minha, Senhor Jesus, seja, Senhor, útil, que vale a pena, Senhor. Ah, Deus, decidido, firme. Nos ajuda, Senhor Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos fortaleça, nos fortaleça. Não vamos desistir, não vamos desistir. A partir de hoje, Senhor Jesus, nós não desistiremos, Pai. Nós viveremos e cumpriremos todos os Teus propósitos. Viveremos, Senhor Jesus, para a Tua glória, todos os Teus propósitos, Senhor. Nós viveremos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.